Pessoal, bom, estamos aqui numa edição extra no nosso canal aqui com uma entrevista com Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que é relator de uma PEC que está tirando o sono aí da esquerda, uma PEC que está movimentando o debate político, é a PEC 3, né? A PEC que transfere a posse de propriedades aí no litoral do país. A gente vai entender exatamente o alcance dessa PEC, mas você provavelmente já ouviu falar dela por causa da narrativa que foi construída na esquerda de que essa PEC privatiza as praias. Então, vamos conversar aqui com o Flávio Bolsonaro. Boa tarde, bem-vindo, Flávio. Obrigado aí por atender a nossa solicitação. Não deu para essa entrevista entrar na live mais cedo, mas a gente está gravando ela aqui como um conteúdo extra especial para os nossos assinantes. Flávio, você é relator dessa matéria que está em debate na CCJ. Nós vivenciamos aí vamos dizer assim, um arrefecimento disso nos meses anteriores e agora esse tema voltou com força total. Essa semana houve inclusive uma audiência pública para debater essa questão e aí foi quando as redes ficaram polvorosa, né, a mídia consorciada aí toda entrou nessa narrativa e eu já vou te provocar aqui. Essa PEC privatiza as praias, o pobre não vai mais poder acessar as praias no país? Olá, Cláudio. Grande honra estar falando aqui no seu programa mais uma vez. É óbvio que isso é uma grande fake news, uma narrativa mentirosa. Essa PEC não privatiza de forma alguma, porque se privatizasse, eu ia ser o primeiro a ficar contra ela. Então, para deixar muito claro, essa PEC, Cláudio, ela trata apenas dos terrenos ocupados. O próprio artigo 1º, inciso 1 dessa PEC é muito claro, onde ele diz que permanecem sob domínio da União aquelas áreas desocupadas, como as praias, por exemplo. Mas essa PEC trata de terrenos de marinha. A própria Constituição trata de forma diferente o que é terreno de marinha e o que é praia, inclusive fazendo a distinção de praias fluviais e praias marítimas, né? As praias do mar Sim. e aquelas praias também que existem na beira dos rios. Então não tem absolutamente nada de privatização de praia. O que eu estou fazendo com essa PEC, que eu pretendo fazer caso ela seja aprovada, é acabar com o foro, laudêmio, a taxa de ocupação. E as pessoas que estão contra essa PEC, Cláudio, parece que estão implorando assim, pelo amor de Deus, deixa eu pagar aluguel para a União. Esse é o foro. Você tem que pagar uma taxa toda pelo uso daquele terreno que é da União. Então, estão implorando para pagar esse aluguel para a União. Ou então, estão implorando para falar assim, olha, União, eu posso passar o usufruto, né, dessa propriedade para uma outra pessoa, porque a propriedade em si é da União. Então, tem que pagar mais uma taxa para a União, se você quiser transferir a alguém que vai se beneficiar dessa propriedade, transferir para essa outra pessoa. Ou então você tem que mais ou menos pagar uma terceira taxa para a União, que pode variar de 2% a 5% a taxa de ocupação, todo ano também, só por estar usando aquele espaço. Quer dizer, não tem nenhum sentido uma propriedade que já paga IPTU, por exemplo. Enfim, não tem nenhum sentido você querer continuar com essa cobrança. E a PEC faz isso, Cláudio. Ela transfere a propriedade da União para essas propriedades já estão ocupadas para os particulares, ou de uma forma gratuita ou de uma forma onerosa. Então, como está escrito na PEC, aquelas propriedades que são de interesse social, como quilombolas, como as populações ribeirinhas, por exemplo, vão passar a ter a propriedade definitiva disso de graça. Vão poder deixar de herança para suas famílias. Pera lá, diria o Ciro Gomes. Pera lá. Você está dizendo que as comunidades que a turma da esquerda defende, essas comunidades vão poder, então, ter o domínio, o título dessas terras, é isso? É isso. Vou te dar um exemplo que todo mundo conhece, Cláudio. Você conhece uma favela no Rio chamado Complexo da Maré? Claro. Ela fica no terreno da União. 8.300 imóveis que eu estou querendo com essa PEC fazer com que essas pessoas sejam as donas definitivas das suas casas. Quem está contra a PEC está contra essas pessoas, por exemplo. Então, assim, as pessoas nem leram do que se trata, embarcaram numa narrativa mentirosa. E eu tenho a convicção que, com agora as explicações que forem sendo dadas, as pessoas vão passar a apoiar essa proposta da Constituição. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda. Você citou a favela da Maré.
Eu não tenho problema nenhum de chamar de favela, não, porque enquanto o sujeito mora num lugar em que ele não tem o título da casa, a casa dele não tem número, né? Nós falamos sobre isso, né, um tempo atrás. Eu me lembro que você até colocou ali como uma proposta que poderia ser oferecida para o debate à Prefeitura do Rio de Janeiro nestas eleições. Você falava justamente dessa necessidade de você, vamos dizer assim, regularizar do ponto de vista fundiário, não só, claro, você citou a Favela da Maré, que está dentro de um terreno da União, mas várias outras, inclusive favelas mais ao interior, que você poderia regularizar do ponto de vista fundiário essas favelas para que as pessoas possam ter o seu próprio título, né, de propriedade, o seu imóvel, possam ter um endereço com número, com a casa. Muita gente não sabe, mas tem muita favela, muito lugar onde as pessoas moram hoje que não tem nenhum número. Isso também impacta na questão da segurança pública, que a gente comentou que esse era o foco da nossa conversa lá atrás, porque na hora do juiz dar ali um mandado de busca, ele não tem o endereço certo, né? Inviabiliza até a atuação da justiça. Inviabiliza naturalmente a atuação do Estado, inviabiliza a atuação de serviços públicos e privados que precisam acessar esses locais e até acabar com os gato-nets da vida e outras coisas, né? É isso, Cláudio. Eu não apenas nessa parte, mas assim, quando a pessoa tem um CEP, né, tem um endereço, ela pode receber entregas na sua casa, ela pode, enfim, se incluir nesse mercado virtual de entregas, né, a domicílio. Enfim, você pode vender os seus produtos sabendo uma origem, de onde sai, para onde vai. Você pode receber produtos que você compra para revender ali na sua favela. Eu falo favela porque é até a forma como eu entendo que essas pessoas gostam de se referir a onde moram. Não tem nenhum problema de falar de comunidade, mas eu acho que eles próprios fazem questão, de quem mora lá faz questão de se nos referirmos dessa forma. Tanto é que essa PEC a qual você se referia, Cláudio, eu chamo de PEC das favelas. Exatamente também nesse intuito de regularização fundiária, para que uma mãe que mora hoje numa casa lá no complexo da Maré, como foi o exemplo que nós demos, possa definitivamente essa casa ter ali um documento que prove que é dela e que ela vai poder deixar para o seu filho, para a sua filha, que vão passar para os seus netos. Então, dá essa estabilidade, acho que é muito importante. Você tendo o título de propriedade, você consegue ter acesso mais facilmente a um financiamento para poder, de repente, abrir o seu pequeno negócio, porque você pode dar essa casa ou parte dela em garantia, enfim. São só coisas benéficas. Mas voltando à PEC dos terrenos de marinha, o conceito é exatamente esse. É dar essa segurança jurídica. E outra coisa, Cláudio, hoje, muitas dessas propriedades são precárias. Você conhece alguém que investe um dinheiro numa casa que é alugado, num apartamento que é alugado, você faz uma reforma no apartamento que é alugado, você faz uma reforma na casa que é alugada? A princípio não é sua, né? Agora, a partir do momento que a casa é sua, que o apartamento é seu, aí você pode fazer uma obra, você pode melhorar a questão do saneamento básico em vários locais que hoje há esgoto a céu aberto, lançado nas praias sem nenhum tratamento. Você consegue melhorar aproveitamento da energia solar, por exemplo, gastando menos energia que é gerada a partir de combustíveis fósseis. Quer dizer, tudo de bom, ao contrário do que estão criticando a PEC. Então, mais uma vez, quem está criticando a PEC, Cláudio, está falando assim, está implorando, deixa eu continuar pagando aluguel para a União, que é legal. Todo ano eu quero pagar lá 5% do meu imóvel. Quando eu for transferir o usufruto, deixa eu pagar também uma parte lá para a União. Tem mais uma coisa, deixa eu pagar mais 5% de taxa de ocupação para a União, que é legal. Não vejo nada de benefício em se manter esses institutos em vigor. Então a PEC vem para revogar isso. Eu vendo o discurso da turma aí, pessoal preocupado, vamos privatizar a praia, vai vir os grandes resorts, vão ocupar, vão causar impacto ambiental, etc. Eu acho que eles não combinaram com o Rui Costa, ex-governador da Bahia, não combinaram com o Jacques Wagner, não combinaram com o atual. A Bahia, por exemplo, que eu adoro a Bahia, adoro ir né, por turismo, viajar a turismo na Bahia e nas praias da Bahia. Eu conheço várias praias, que eu já fui, inclusive, praias que são já ocupadas pela iniciativa privada. Inclusive, preservadas com o apoio da iniciativa privada. Grandes resorts, grandes redes hoteleiras, grandes empresários, artistas. Tem até artista francês, né, que comprou ali
uma montanha numa praia. Então, assim, fazendas de coco, fazendas de café. Eu acho que o pessoal tá descolado da realidade, daquilo que já é prática do mercado, prática imobiliária, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas que já demonstra que o próprio mercado, né, e a própria sociedade demanda esse tipo de prática, né? Você facilitar, inclusive, os investimentos estrangeiros. Eu me lembro que foi no próprio governo do PT que todo o litoral nordestino ali recebeu investimentos pesados, inclusive com grandes redes de hotéis de Portugal, da Espanha, que se estabeleceram nesta região e que hoje são referências para o turismo global aqui no Brasil. Você tá coberto de razão, Cláudio. Na verdade, essa discussão que o governo é contra a PEC é exatamente porque eles não querem perder a arrecadação. Porque na prática, como você falou, já existe isso. Já existe a possibilidade de o particular explorar determinadas áreas que são terrenos de marinha, que são propriedade da União, só que mediante um pagamento permanente dessas taxas. E a partir do momento que nós não cobramos mais o foro laudêmio, a taxa de ocupação, esses empreendimentos ficam mais baratos. Quando você faz um plano de negócio, que você coloca no papel quais serão as despesas que você terá ao longo dos anos em que aquele empreendimento vai ficar disponível, olha a economia que se vai dar. Eu chuto aqui uma economia de largada de menos de 10% ao ano, que esse empreendimento vai poder economizar. E olha como é que isso pode ser atrativo para esses investimentos. Olha como é que podem ser cobradas talvez estadias em resorts com tarifas menores. E você usou o exemplo legal da Bahia. Eu conheci a minha esposa, Cláudia, numa viagem que nós fizemos de Réveillon para Arraial da Ajuda. Lá, eu não sei se existe hoje ainda, um lugar chamado Parracho, que é na beira da praia, onde tem shows. É um espaço privado, cercado, ocupando um pedaço da praia, inclusive da areia, mas que para você entrar lá você tinha que pagar, porque legalmente era permitido fazer como é até hoje. Sim. Então não é por causa dessa PEC que as pessoas vão poder usufruir da praia. Mas não é fechar o acesso à praia. Mas com as propriedades privadas, o acesso à praia vai ficar inviabilizado. Não. Não, o acesso à praia é garantido, é constitucional, é um bem público de uso comum. Ninguém está discutindo isso. O que nós estamos discutindo é parar de cobrar do cidadão mais esses tributos, porque não tem sentido, Cláudio. Para que você vai pagar aluguel para a União todo ano? Para que você vai pagar o foro? Esse é o foro. Para que você vai pagar a taxa para a União toda vez que você transferir o usufruto dessa propriedade para a União mais uma vez? Para que pagar a taxa de ocupação? Não tem nenhum sentido mais. Porque é uma área de segurança nacional, né? A frota, a marinha inglesa, a francesa, vai chegar aqui na costa do Brasil e invadir pelas nossas praias, porque agora há propriedades privadas lá. Não, já existem, já é realidade. Então, assim, é muito importante esclarecer esses pontos. A gente agradece o espaço, Cláudio. Não, imagina. Até porque eu também gostaria de entender e de trazer até novos elementos para esse debate, porque eu acho que o encaminhamento desse debate está errado. Eu acho que você deixou claro aqui que o encaminhamento você não vai tornar mais fácil ou mais difícil a ocupação desses lugares, que já é ocupado. Esses lugares já estão ocupados. Né? Esses empreendimentos, muitos deles já estão em vigor. O que essa PEC propõe é reduzir, vamos dizer assim, a carga, né, tributária para estimular esses investimentos. Agora, os investimentos já existem. Você citou aí, eu citei Bahia, você citou também. Eu me lembro aqui, vai lá para Trancoso. Trancoso, o pessoal aí da esquerda adora, os artistas, né, da Globo, o pessoal da turma do Leblon adora ir para Trancoso. Depois de Trancoso, eles foram para Fernando de Noronha, que é uma ilha, né? Passaram a ocupar esses espaços todos, inclusive fazendo até. Deixa eu te interromper só para te dar um exemplo que aconteceu na nossa audiência pública. Uma das pessoas na audiência pública no Senado acusou a PEC usando o seguinte argumento. Óbvio que isso não é argumento. Tem um grande jogador de futebol que já falou que vai fazer um grande investimento no empreendimento lá no Nordeste. Eu pensei, ela está criticando a PEC porque pode gerar isso, quando é o contrário, tinha que estar agradecendo, porque essas pessoas, Cláudio, do jeito que está hoje, a insegurança jurídica, toda essa dificuldade esses xiitas ambientais, ao invés de investir no empreendimento lá na Bahia, vai investir no empreendimento lá em Cancún, lá em Miami, sim, na Grécia, vai gerar emprego lá fora e não aqui dentro. E olha o pessoal que mora na orla de todo o nosso país,
Concorda, muitos trabalham nesses empreendimentos. A gente quer fazer com que isso se torne mais rotineiro e as pessoas tenham mais oportunidade de trabalhar com o turismo, que é a vocação principal do Brasil, no meu ponto de vista. Flávio, aliás, é o seguinte, né? A gente está falando do Neymar, para que os nossos espectadores saibam. O Neymar, que é público isso, o Neymar anunciou uma parceria com uma incorporadora, a Du, e para fazer uma série de empreendimentos ali no Nordeste, especialmente naquela região ali que já é apelidada de Cancún brasileira, que é Maragogi, aquela região do Maragogi que fica entre Pernambuco e Alagoas ali, uma região maravilhosa, já estive lá, é de fato incrível. O Neymar mora fora, vive fora, aí quando o sujeito resolve investir no Brasil, vão para cima dele. Vai entender um negócio desse, eu quero só, Neymar, obrigado, Neymar. E, por favor, deixa eu fazer um pedido. Neymar, não desista do Brasil. Por favor, estamos aqui trabalhando para fazer com que as pessoas se conscientizem do potencial que nós temos do turismo, das nossas maravilhas. E são pessoas como você que investem o dinheiro do próprio bolso, dinheiro privado, para gerar emprego e renda no nosso Brasil. E acho que ele foi criticado até pela Luana Piovani, que, se eu não me engano, está morando em Portugal. Mas vamos lá. Você sabe que teve uma decisão judicial recente envolvendo uma área, né, ali em Recife, uma área litorânea, justamente porque havia o questionamento sobre essas taxas, 5%, etc. e tal. Essas taxas, e a Justiça Federal, esse caso se arrastava há anos, e a Justiça Federal, meses atrás, no início do ano, decidiu pela primeira vez fazer uma retirada dessas áreas da interpretação da lei de que seriam áreas pertencentes à Marinha. E eu vou te explicar, eu não sei se você conhece essa decisão. Você conhece essa decisão? Não conheço. Não, vou te explicar. É meio interessante, porque tem um parecer, uma perícia que foi feita, porque todo esse conceito de área de marinha vem lá de trás, vem do século XIX, 1830 e tanto. E o que acontece? Houve, inclusive, um avanço do mar na região. Então, o que eles consideravam área da marinha, hoje está debaixo d'água, porque o mar já avançou. Então, houve o entendimento, né, pela justiça que falou assim, olha, essa área aqui é particular, ela não é da União. A área da marinha, que estava registrada, ela já foi ocupada, já foi tomada pelo mar. Então, assim, para você ver que esse é um debate realmente vivo, é um debate que já está na justiça também. Eu acho que o Congresso está se antecipando aí nessa discussão. Para a questão de tramitação, Flávio, essa PEC já passou na Câmara, está agora no Senado. Precisa, se tiver modificação, você me disse aí um pouco antes da gente começar a gravar que pode ter algum tipo de modificação e esse texto voltar para a Câmara. Que modificação, quais modificações seriam e o que muda efetivamente nesse texto que foi aprovado pela Câmara? Pois é, Cláudio, o texto foi aprovado por, se não me engano, mais de 400 votos a favor dos deputados. E agora está no Senado, mas conversando enfim, entendendo melhor o assunto, me aprofundando como relator dessa matéria, a minha assessoria está estudando que a gente talvez precise fazer algumas alterações. Né? Em primeiro, tem ali uma dúvida se dá para fazer, se tem que estar na PEC ou se tem que estar em legislação complementar, a questão de como é que faz com aquelas pessoas que não quiserem adquirir essa propriedade da União, quiserem manter como está. Porque, em tese, pelo nosso entendimento, a legislação infraconstitucional daria a entender que essas propriedades iriam a leilão. Então, a gente está pensando em criar algum dispositivo para que essa transição seja facultativa. Né? Quem quiser comprar, em definitivo, essa propriedade da União vai ter um rito, e quem quiser permanecer pagando aluguel para a União o resto da vida, mantém como está. Esse é um ponto. Tem outro ponto que diz que aqueles terrenos que são da União, que hoje são ocupados por concessionárias ou permissionárias públicas, ou seja, portos, aeroportos ou empreendimentos menores, elas permanecem também do jeito que estão. Mas no texto da PEC não estão incluídos aqueles empreendimentos que funcionam mediante autorização, que é uma espécie de permissão um pouquinho menos burocratizada, mas é preciso está expresso isso ali, porque nós temos aproximadamente 100 portos privados que estão nessa condição de autorização e, obviamente, a gente não quer trazer insegurança jurídica para eles. Então, são esses pontos aí que a gente acredita que possam ser possíveis de que eu tenha que colocar no relatório para mudar, alterar o texto, e com isso
após a PEC passar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ir ao plenário do Senado, essa PEC retornaria para a Câmara dos Deputados para votação em definitivo. Excelente. Muito bem, Flávio Bolsonaro, senador, relator desta matéria. Eu espero que essa entrevista ela circule nas redes sociais e ajude a esclarecer esse ponto e combater a fake news, a desinformação espalhada pela esquerda, porque eles têm aval, têm licença para mentir, podem fazer o que quiser, que ninguém fala nada, a justiça não fala nada, nenhum ministro nem sequer faz ali um tweet reclamando da versão mentirosa. É isso, Cláudio. A gente defende muito a liberdade de expressão na internet, mas eu acho que é isso. A gente não tem que censurar as pessoas, não tem que tirar do ar as postagens. A gente combate a mentira trazendo a verdade, que é muito mais efetiva, eu acho, muito menos traumática. E aquelas pessoas que estão insistindo com a mentira vão cair em descrédito. Quer dizer, quando falar a próxima vez alguma coisa, menos pessoas vão acreditar que aquilo é verdade. Então, eu te agradeço o espaço, Cláudio, de trazer aqui a verdade sobre o que é essa PEC dos terrenos de Marinha. E eu tenho a convicção de que ela é muito, mas muito benéfica para toda a população brasileira, além de trazer segurança jurídica para aqueles imóveis que estão ocupados, é disso que a PEC trata. Também há um grande potencial em reduzir os custos para que haja grandes investimentos e empreendimentos no nosso litoral brasileiro, trazendo milhares, talvez milhões de novas vagas de emprego. Excelente. Aqui é checagem em vídeo, como você bem disse. Desinformação você combate com informação. E nós vamos, inclusive, disponibilizar no nosso canal o texto da PEC para consulta e escrutínio público aí de todos os nossos espectadores. Obrigado mais uma vez, Flávio, e a gente segue acompanhando aí a matéria. Forte abraço, até a próxima.